E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um assunto muito interessante para vocês, um assunto que eu gosto bastante, que é como eu posso avaliar melhor o meu paciente que apresenta uma hérnia de disco, uma protusão de disco, alguma tensão neural aumentada, né, algum sintoma neurológico aumentado devido à compressão neural exercida por uma hérnia de disco, por uma protusão neural. Ok? Então é isso que eu vou falar hoje para vocês e vou colocar alguns aspectos que pode ser muito importante na sua prática clínica, né? Então, fisioterapeuta, estudante de fisioterapia, algo que eu levo muito em consideração quando eu estou analisando um paciente com hérnia de disco, ok? Então, a primeira coisa, o primeiro aspecto que eu analiso aí é se esse paciente realmente tem uma hérnia de disco verdadeira, ok? Então esse paciente ele vai ter obstrução mecânica, ok? Ele não vai conseguir se movimentar com facilidade. Né? Se chega um paciente para você relatando que está com uma hérnia de disco importante e consegue fazer movimentos em todas as direções e com facilidade, você já suspeita. Se ele tiver sem dor naquele momento que ele está conversando com você, naqueles momentos também você pode suspeitar, ok? Então é comum que ele tenha dor o tempo todo. Um paciente com hérnia de disco, ele tem aquela dor lancinante, aquela dor de choque, aquela dor que irradia abaixo do joelho, pode irradiar na coxa também, que às vezes chega até lá no tornozelo, embaixo do pé, que formiga, que dói, ou às vezes ela desce, né, uma hérnia de disco lombar no caso, ela desce anteriormente na coxa, irradiando também pela região ali anterior da perna. Então você tem que começar a identificar se essa hérnia é verdadeira ou falsa, se ele simplesmente tem uma disfunção mecânica ali e que nós conseguimos resultados ali até rápidos através do método que nós utilizamos. Outra parte importante é ver se tem sintomas neurais, né? Como dores irradiadas, formigamentos, ok? Se tem choques irradiados na perna, ok? Se tem falta de força, então, se tem falta de sensibilidade, então você tem que fazer os testes, né? Se a dor é unilateral, fazer o teste na outra perna primeiro, depois comparar se tem diferenças entre um membro inferior e outro, se a sensibilidade das duas pernas estão iguais, ok? Se a força muscular das duas pernas estão iguais, vocês sabem, né? No caso da plantiflexão ali, nós estaremos analisando a região de L5-S1, dorsiflexão L4-L5, e as raízes mais altas, L1, L3, ali nós estaremos analisando a extensão, né, do joelho, a flexão do quadril. Então, você tem que fazer esses testes para saber se tem envolvimento ou não da raiz nervosa. Outros testes que você pode fazer com seu paciente é o teste do reflexo, né? Então, o martelinho de reflexo, analisar o reflexo aquileu, analisar o reflexo patelar, eles são muito importantes aí no caso da região lombar, então é importante. Outra dica que eu utilizo muito aqui nas minhas avaliações, eu acho que é importante você utilizar também, é colocar o paciente para andar na ponta do pé. Então estaremos testando aí a força muscular, né, o equilíbrio, né, se tem alguma tensão sobre L5 e S1, e também a dorsiflexão, pedir para o paciente caminhar nos calcanhares. Isso pode ser muito importante, uma forma de você diagnosticar também. Outros aspectos que podem ser importantes na sua avaliação, que podem indicar um caminho ali que esse paciente tem uma hérnia de disco verdadeira, é o Valsalva positivo, né, o teste de compressão ali. Então, o paciente quando espirra, quando tosse, vai no banheiro, né, fazer o número 2 ali, se você tem um choque, tem pontada, né, se o paciente for hérnia de disco verdadeira, sim. Outro fator que você pode analisar também pode ser se esse paciente consegue se locomover com tranquilidade. Por exemplo, o paciente hérnia de disco verdadeiro, ele vai chegar no seu consultório, às vezes se arrastando, ok? Se ele tiver em crise mesmo, ele vai falar, nossa, doutor, para eu chegar até aqui na sua clínica eu sofri demais e tal.
Então, esse é um outro ponto-chave, porque tem tratamentos específicos para quando tem hérnia de disco verdadeira e quando é uma disfunção mecânica, certo? Se você faz testes pensando na mecânica do paciente, se você trabalha com ele, ele melhora muito rápido. Isso não é hérnia de disco verdadeira, geralmente, ok? O paciente hérnia de disco verdadeira, ele não vai ter uma melhora muito rápida ali na sua sessão, uma melhora imediata com o que você está fazendo. Dificilmente o hérnia de disco verdadeira, ele vai ter uma recuperação imediata. Isso provavelmente vai ser uma disfunção mecânica e que aí o fisioterapeuta tem a capacidade de nadar de braçada aí, segundo o trabalho que ele realiza, os métodos que ele trabalha. Ok, então espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, eu vou deixar no YouTube esse vídeo aqui e você pode deixar o seu joinha aí se você gostou. Se tem mais alguma dúvida, espero que eu tenha te ajudado. Ok? Então, Kleber Luiz Twist, deixa um abraço para você. Método RBF, Repadronização Biomecânica Funcional. Um abraço e até mais.